vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando, recadinho, se você quiser fazer seu mapa astral, orientação vocacional, constelação familiar, é só você me mandar um e-mail que está aqui embaixo, nutriçãoespiritual8@gmail.com. Recado dado, e também quero agradecer todo o carinho que vocês têm me dado. Eu vou falar, quem me mandou sobre a questão da homossexualidade, eu vou falar da astrologia, é claro, vou colocar na minha percepção, vou falar um pouquinho dos temas, mas são tantos temas e alguns eu tenho que estudar também, eu não sei de tudo não, gente. E eu gosto, é claro, de me apropriar, de colocar na minha vida, na prática, é assim passar isso pra vocês. Então essa é uma coisa que eu preciso primeiro me apropriar para que eu tenha então segurança e capacidade de passar esse conteúdo para vocês. Hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante. Eu vou falar de determinação e tempo. A gente escuta muito que o tempo é a chave da vida, que vamos dar tempo ao tempo, né? Deixe que o tempo vai fazer com que as coisas possam amadurecer. Deixa que o tempo vai fazer com que as coisas possam se modificar. Aquele sentimento que tá meio estranho, meio insosso, né, dentro da gente, pode ser que com o tempo ele melhore. A gente escuta muito com relação ao tempo. E a determinação é eu que determino este tempo. Como assim, Marcela? Eu determino quanto tempo eu fico dentro de um sentimento não tão legal, eu que determino ficar numa vibração mais alta, eu que determino fazer com que a minha vida possa fluir. Sou eu que determino. Eu sou, então, a mesma fluência ou a mesma resistência. Ou eu posso fluir, deixar a vida me levar, deixar as coisas acontecer, ou eu posso resistir. E aí o que acontece? A gente resiste, fica mal, fica dolorido e a gente depois não sabe por que as coisas demoram tempo. Na verdade, é o quanto você solta, o quanto mais você entrega, essa determinação de entregar, mais as coisas vão acontecer e o tempo pode se reduzir. Porque na verdade é assim, se a gente está muito acelerado, a gente tem a percepção que o nosso tempo é acelerado. Se a gente está devagar, se a gente está desacelerado, se a gente está calmo e sereno, a gente tem a percepção externa que está sereno. Ou seja, somos nós que vamos então deixar esse tempo mais longo ou esse tempo menos longo, né? Então isso é uma coisa bem interessante. E eu vim trazer um pouquinho da astrologia, que a astrologia ela nos traz também algumas chaves para que a gente possa compreender um pouquinho melhor isso. Eu trouxe hoje Saturno como o tempo das coisas, né? A questão também relacionada com a Terra, né? A questão da limitação, a gente tem uma limitação. Aí eu trago o arquétipo da lagarta, que fica no chão ainda. A lagarta, quando fica no chão, ela tem uma percepção apenas de onde ela está. É muito interessante isso. Ela tem uma percepção apenas de onde ela está. E ela ainda é o que? Dependente deste chão. Ela ainda depende do chão para que ela possa viver. Olha que interessante. Depois a gente tem Quiron. Quiron, então, é quando essa lagarta entra no casulo, começa o processo de metamorfose. Então, Quiron está relacionado com aceitar as minhas limitações, aceitar a vida como ela é. Aceitar as limitações e aceitar como a vida ela é, o que vai acontecer? Vai acontecer que todas aquelas minhas ilusões que estavam aqui, né, em volta, as minhas ilusões, as minhas questões, elas vão começar então o que? A se dissolver. E isso que machuca na gente, porque na verdade o que machuca? O que dói? São as expectativas e são as idealizações, né? A gente já falou isso, a gente cria as ilusões para não aceitar a vida como ela é. Isso é básico. Olha uma frase tão curta. É claro que ela é profunda. Ah, Marcela, é fácil de falar, é difícil de fazer. Mas quando a gente entra numa desilusão, a gente dói, não dói? Você já deve ter passado por isso, quase todos os seres humanos já passaram por isso. Então o casulo, essa é a etapa da metamorfose. Como é que eu vou integrar essa dor? Porque na verdade quando a gente coloca as expectativas e as ilusões, as idealizações, pensa comigo, a gente está muito mais projetando fora do que dentro. Então este processo de não olhar para dentro, de não ficar com você, trazer abundância interna, alimentar com o seu amor próprio, ele vai começando a ficar vazio, e vai começando a fazer um rombo dentro da alma. E aí o que acontece? A gente tem as duas questões. Primeiro é quando a gente quebra a cara, e aí as ilusões se dissolvem, e segundo é aquela sensação de vazio ainda permanece.
Então, a gente está aqui nesse processo de estar o quê? Começar o processo de entrar dentro da gente, né? Um processo de compreender o que eu preciso soltar, o que eu preciso alimentar dentro da gente. Eu venho fazendo vídeos falando sobre isso, né? Essa questão da gente soltar as pessoas, soltar as coisas, pra gente ver o rombo que a gente tá, o rombo da alma. Os seres humanos hoje, eles estão com as questões da alma, não são mais questões físicas, são problemas somáticos. A gente tem que olhar para a nossa alma. Será que a gente está alimentando essa alma? E essa alma tem que ser alimentada de espírito, tem que ser alimentada de coisas, então, com vibrações sutis, vibrações mais elevadas, né? E por fim vem Urano, que é a liberdade. Tanto é que Quirón parece uma chave, não parece uma chave? Quando a gente vê a simbologia. E Urano é a liberdade, é o arquétipo da borboleta. Eu voo, então, ou seja, eu vivo aqui na limitação, porque tem uma limitação, não tem? Eu tenho uma limitação de um corpo, eu tenho a limitação de um terreno onde eu ando, por conta do que Saturno fala dos nossos medos, né? Os medos mais difíceis de serem, né? Como Saturno está em oposição à Lua, quando a gente olha um mapa astral normal, está muito relacionado que sou eu que sou responsável. Sou eu que sou responsável de tentar e permanecer ou nessa situação, né? Ou eu vou então começar o meu processo de metamorfose espiritual. Aqui, por que a gente tem a dor? É uma coisa bem interessante da gente compreender. Por que a gente tem que entrar em contato com Saturno, os medos? Para a gente entrar em contato com a dor, com esse vazio. Então, ou seja, você já deve ter ouvido muitas histórias, aqui a gente no YouTube tem várias, de pessoas, né, que já perderam pai, perderam filho, não sei o que, aquela dor, não sei o que, e aí sempre vão para a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela então traz as respostas e principalmente traz o que? A nutrição e a cura, de certa forma, daquilo que eu estou sentindo naquele momento. Então, a gente enfrentar as questões de Saturno na nossa vida é importantíssimo, né? É importantíssimo. Eu já contei para vocês, eu tenho Saturno de casa 11 em Capricórnio, então às vezes eu tinha medo, eu falava, ai gente, será que eu vou conseguir falar com as pessoas? Será que eu vou ter responsabilidade de passar para as pessoas? Porque é uma responsabilidade que a gente faz aqui, né? De tentar ao máximo trazer clareza para as pessoas, lucidez para a pessoa. Então primeiro eu tenho que fazer isso comigo, para depois fazer isso com vocês, né? E aí o que acontece? A gente entrar, porque a gente vai ter que o quê? Ficar mais imóvel, ficar mais com a gente. A gente vê que a grande maioria das pessoas não consegue ficar 5 minutos com ela mesma, né? Porque já quer sair, já quer ficar no WhatsApp, já quer ver alguma coisa, já quer se distrair. Aqui não dá pra gente distrair, aqui não tem como eu me distrair, porque aqui eu aceito a vida como ela é. Eu tenho que aceitar a vida como ela é. E aí esse processo é o quê? Eu liberto os meus medos, né? Aquilo que me limita, porque o tempo limita a gente, não é, gente? A gente fala, puxa, meu, eu queria... provavelmente você deve ter essa sensação, aquela sensação de que você queria fazer muito mais naquele tempo, e às vezes você não consegue fazer, porque a gente tem a limitação de Saturno. Então por isso, gente, que cada vez mais, se a gente enfrentar os nossos medos, sair dessa minha limitação, entrar dentro de mim, fazer o contato com essa dor, fazer o contato com esse vazio, alimentar esse vazio, eu posso então entrar na energia uraniana. Porque daqui pra frente, gente, ó, daqui pra frente a gente tem depois Netuno e Plutão. Daqui pra frente é o lado espiritual, né? E quem determina isso é você. Você vai determinar o quanto você quer ficar atrelado aos medos, o quanto também você quer ficar aqui nesse processo de metamorfose, porque às vezes tem gente que, ai beleza, então eu vou ficar, Marcela. Aí entra na dor e fica na dor, não sai daquilo, sabe? Não sai da dor, não sai da dor, e aí fica lá, porque na verdade também tem medo disso aqui, ó. Tem medo da liberdade. Porque a partir do momento que você sai desse entrelaçamento que você tem, relacionado com os medos que te limita, você pode ser a borboleta. A borboleta vai pra onde ela quiser, né, gente? A borboleta é Urano, ela vai pra onde ela quiser. Ela é independente. Aqui a gente tá falando de uma energia independente. Ela vai pra onde ela quiser. E isso que é muito interessante, né? Ela não fica atrelada, ela fica lá. A borboleta é que nem gato, sabe gato? Gato fica lá. A partir do momento que ele chega e fala, não quero mais ficar aqui, vou embora, ele vai embora. Né? E não é que nem cachorro que fica lá naquela coisa fiel. A gente fica fiel a um modelo de vida, a gente fica fiel a uma família, a gente fica fiel a uma sociedade que já tá decadente, já tá caindo aos pedaços já. E aí Urano vai me falar da liberdade, de eu ser o que eu sou, de ser o que eu, original. Eu posso estar aonde eu quiser estar
E eu não vou ter medo disso. Porque o que acontece? Eu já preenchi internamente o que eu tenho que preencher. Eu já passei pelo meu processo de Chiron. Eu já vi a minha ferida. E é através dessa ferida que eu faço crescer, não é isso? Quantas vezes as feridas, as crises estimulam a gente para crescer. É muito interessante quando a gente lê alguns textos antroposóficos, de antropologia, né? E eles dizem que tem algumas tribos africanas que as mães, elas cortam os filhos, às vezes no braço, porque isso é um rito de passagem. Isso está relacionado com a energia canceriana, a tradição, são os ritos de passagem, que aquele corte faz a criança estimular para crescer. A gente também tem muito isso também nos ritos de passagem dos índios, né? Onde os índios fazem também determinadas... Eu já vi alguns vídeos que às vezes a criança põe a mão dentro de um negócio cheio de formiga que pica, porque aquilo é um processo, um ritual de passagem. A gente olhando com esses nossos olhos de mimimi, esses olhos muito de ai meu Deus, não me toque, a gente olha aqui e fala que é uma tortura. Mas aquelas crianças lá que estão lá são seres humanos muito mais fortes, muito mais resilientes do que nós. Então a gente tem que entender que quem é o estranho, quem que é o bicho, né? É quem? Aquele que está na natureza ou aquele que se distanciou da natureza? Então isso é uma coisa bem interessante. Então hoje eu queria passar isso para vocês, que é uma coisa bem importante para vocês, são vocês que vão determinar o tempo de vida de vocês, o tempo das coisas, o quanto vocês querem fazer, o quanto vocês querem permitir que a vida possa fluir na vida de vocês. São vocês que permitem. Quanto mais eu permito e não ponho bloqueios, né? Porque às vezes o ser humano é muito isso, né? Põe bloqueio pra tudo, né? Põe bloqueio, eu vou pôr bloqueio, não sei o que, não sei o que. Aí põe muito assim, 9 horas. Parece que é aquela coisa assim, parece que pra você entrar em contato com alguma coisa, você tem que ter uma regra para aquilo. Gente, a vida não é assim. A vida não é assim, a vida é muito mais simples. Isso é simplicidade, olha a sutileza. Isso é simplicidade. Eu vou para onde eu quiser, eu viro uma pena, eu viro uma pluma, né? Então eu espero que esse vídeo possa te trazer alguma clareza. E sempre lembrando, gente, quem determina é a gente, não são o modelo da sociedade, não é nossos pais, é você que determina. Você vai determinar sair dessa dor ou não. Quando eu entro em contato com alguma dor minha, só pra vocês entenderem, eu vou fazer um vídeo falando sobre depressão, que o pessoal já me pediu. Eu fico lá, né? Eu fico assim, eu fico bem com o cara assim, ó, bem de bunda mesmo, assim, bem borocochô. Aí eu vou entendendo, aí eu vou, tipo, botando a mão no peito, aí eu vou, tipo, me acolho, tô te acolhendo, vou fazendo um carinho em mim, né? Vou fazendo esse processo realmente bem canceriano, né? Aí depois eu ponho uma música e aí eu falo assim, peraí, a vida tem muita coisa linda, a vida tem muita coisa linda. E eu já saio daquilo. Antigamente não era assim, gente. Às vezes eu ficava assim 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano nessa dor. Por isso que depois um dia eu faço um vídeo falando sobre depressão pra vocês. Mas aí eu entendi que sou eu que determino, né? Se eu quero ficar mais nas alegrias ou se eu quero ficar nas tristezas. Quer dizer que eu vou abafar as tristezas? Não, vai vir. Mas aí eu vou fazer esse processo e aí depois a gente joga pra luz, joga pra liberdade, né? Então vem daqui e joga pra cá. Então, gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até mais.